Pai, que as palavras nos lábios do Teu Filho, Senhor, alcancem não apenas os que estão aqui, mas os milhões que estarão ouvindo esse testemunho, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Aleluia. Vamos aproveitar que vocês estão de pé. Abra sua Bíblia em Filipenses 4:13. Nós vamos abrir a Bíblia, mas vamos praticamente recitar esse versículo, não é? Tão conhecido nosso. Filipenses 4:13. A palavra do Senhor diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Pode sentar, queridos. Alegria enorme de estar aqui, podendo contar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E tem feito muita coisa, queridos. Principalmente nesses últimos dias, tem tirado às vezes o meu terno e a gravata, me colocado numa calça de couro, um colete de águia de Cristo, e temos saído daí, por aí afora, ganhando motociclistas para o Senhor Jesus. Às quintas-feiras, quem nunca veio na quinta-feira no culto do motociclista? Gente, é muita gente, né? Então vocês estão convidados, queridos. Eu ia deixar para fazer isso no final, mas já estou aproveitando a oportunidade. Eu e o pastor Cláudio estaremos aqui te esperando com o coração aberto. Mas nós temos viajado por muitos lugares contando o que Deus fez em nossas vidas. E tem sido maravilhoso. Eu e a Debbie, a minha esposa, nós fomos para Taiobeiras na sexta-feira e fomos ontem para Teófilo Otoni, fizemos outro jantar da Donep lá, e de lá saímos hoje, chegamos aqui quase 5 horas da tarde, 1.600 quilômetros andados. O pastor Cláudio me ligou: o senhor ainda tem energia, doutor Herbert? Eu falei assim: estou animado, estou indo. Gente, mas eu falei o meu nome agora porque tem uma coisa muito interessante com esse nome. Foi em 1961, lá eu sou natural de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Uma linda mulher foi para uma maternidade ter um neném. E ela chega naquela maternidade, encontra com uma amiga, e aquela amiga tinha acabado de dar à luz um menino. E perguntou para ela: como é que vai ser o nome do menino que vai nascer amanhã, se for menino, evidente. Ela disse um nome. Gente, eu prefiro não dizer, porque senão vai ver que tem alguém com aquele nome aqui. Então eu me reservo o direito de não falar o nome que eu ia ter, porque quando falou o nome eu dei um chute na barriga da minha mãe, porque era eu que estava lá na barriga. E a outra iluminada que estava ali falou: não, coloca Helbert. Ainda bem, né? Mas é que aquela iluminada que estava ali, ela sabia que 3 anos depois ela ia ter um outro filho. Na verdade, esse outro filho ia ser uma filha, ia ser a Debbie, ou seja, a minha esposa. Então a minha sogra que me colocou o nome, gente. Tá vendo? E tem gente que fala mal de sogra, vocês já viram? Gente, se tem uma sogra maravilhosa, olha, daquelas que não se pode pôr defeito nenhum, a sogra da minha esposa, maravilhosa essa. Pois é. Não, gente, a Debinha sabe que a mãe dela é maravilhosa. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade de apresentar a minha esposa, porque até o final desse testemunho, quem ainda não conheceu a Deb, fica de pé, querida. E a minha filha Jéssica também, que está aqui conosco. Obrigado. Amém. Como eu disse, queridos, eu nasci lá no estado do Rio de Janeiro. E eu tive a satisfação de nascer num lar cristão. Um lar muito abençoado por Deus. E eu fui crescendo naquele lar. Meu pai, um homem lutador, ele foi caminhoneiro, ele foi marroeiro, ele quebrava pedra em pedreira. Mas ele parou de quebrar pedra na pedreira o dia que descobriu que os japoneses queriam comprar a pedra inteira. E aí ele passou a mandar pedra em bloco enorme para o Japão. E ele colocava aquilo lá em cima de túmulos, lá no Japão. Os japoneses são diferentes, né? E ele começou a ganhar muito dinheiro. Então, quando eu nasci, eu já cheguei a nossa casa já numa prosperidade muito grande. E eu comecei a crescer naquele lar, e junto comigo crescia uma preocupação, algo estranho, tipo, o que eu vou fazer quando crescer para ter esse padrão de vida que meu pai consegue dar em nossa casa, para mim, para os meus 4 irmãos. E aquilo na época me parecia muito importante. E eu, certo dia, no desejo de fazer engenharia, para trabalhar nas firmas de meu pai, eu dei ouvido à voz da minha mãe,
E ela falou: Herbert, Deus me deu um sonho essa noite, para você fazer vestibular para direito. E eu falei: mãe, eu até discuti com a minha mãe, não tínhamos nenhum parente que tinha feito direito, e eu resolvi dar ouvido à voz da minha mãe, fui lá e, para surpresa minha e de todos, eu passei no primeiro vestibular que eu fiz para direito, porque eu já tinha feito 3 para engenharia e não conseguia passar. Então, aprovado no vestibular, eu desci para o Rio de Janeiro, saindo de Nova Friburgo, e fui cursar a faculdade no ano de 1980. E nessa época já havia começado a namorar também com a Deb. E ali naquela cidade do Rio de Janeiro, eu ainda com 19 anos de idade, menos de 20 anos, naquela época ainda menor de idade, porque naquela época a maioridade era só com 21 anos, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia, que meu pai arrumou para eu fazer estágio. Era um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil naquela época, Dr. Sérgio Sayone, um homem que tinha livros publicados, muito famoso. E eu entrei de sola ali, gente, naquele escritório de advocacia, e em pouco tempo eu comecei a ganhar muito dinheiro naquele escritório. E fiquei surpreso com essa situação, porque eu, na verdade, queria ter um padrão de vida bom, e com pouca idade comecei a ganhar tanto dinheiro que não estava sabendo administrar esse dinheiro. Eu ganhava fácil e também gastava muito fácil. Eu desapontei a minha mãe uma vez, na verdade porque ela queria que eu só me casasse depois de formado, mas já em 1984, no 4º ano de faculdade de Direito, eu já tinha construído uma linda casa em Friburgo. O apartamento lá havíamos comprado no Rio de Janeiro, já tinha carro zero, tinha tudo para montar uma família, e casei com a Deb. E a minha mãe evidentemente ficou feliz com aquela situação. E depois do casamento, a Deb foi trabalhar comigo naquele mesmo escritório de advocacia. E eu costumo dizer que a nossa ascensão financeira depois do casamento, ela foi meteórica, gente, muito rápido. E nós começamos a provar essas experiências da fartura e da prosperidade de uma forma muito rápida. E eu comecei então a chamar a Deb, fomos para os Estados Unidos muitas vezes, para o Canadá, vários países. E quando eu dei por conta, eu estava literalmente rico. E eu costumava lembrar às vezes que era cristão. E esse versículo que eu li, queridos, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, na verdade naquela época o que me fortalecia, infelizmente eu tenho que dizer isso, não era o Senhor, mas era o dinheiro. Porque eu percebia que o que eu queria fazer, eu fazia por conta da confiança no dinheiro. E aquilo estava me aborrecendo muito. E apesar de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, eu tinha comigo aquela preocupação lá de Nova Friburgo, do que fazer quando crescer, para ter aquele padrão de vida que meu pai tinha. E aquela preocupação, eu acabei descobrindo o que era aquilo na minha vida, sabe? Era um grande vazio que havia dentro de mim. E esse vazio se traduzia numa insatisfação constante. Olha, tudo que eu fazia, carro zero, viagens para o exterior, na mais fartura que eu podia estar, daqui a pouquinho eu estava triste, havia um vazio que corroía o meu ser. E aquilo me fez tomar algumas decisões erradas. Uma delas foi a de resolver, em 1986, já formado, advogado, já trabalhando, muito famoso no escritório do Rio de Janeiro, evidentemente por causa da fama daquele advogado, eu resolvi abandonar o Rio de Janeiro e voltar para a terra natal. Chamei a Deb e disse: olha, vamos voltar para a terra natal, porque eu não aguento mais o Rio de Janeiro, e lá nós vamos ficar ao lado dos pais, e assim eu creio que eu vou experimentar a felicidade que eu tanto procuro. E eu não dei ouvido a ninguém naquela época, nem a minha esposa, nem a minha mãe, nem o patrão que ele queria que eu ficasse trabalhando. Larguei tudo, gente, em uma semana fui embora para Nova Friburgo, comprei um posto de gasolina, troquei o terno e a gravata por um macacão, uma calça jeans, e fui abastecer carro lá em Nova Friburgo. Cheguei lá em Nova Friburgo, já imediatamente comprei uma nova motocicleta, porque eu sou águia de Cristo, não é de hoje não, é desde pequeno realmente, e comprei uma 350 e ficava andando naquela moto para todo lado lá em Nova Friburgo, e achando que agora a vida estava maravilhosa. Até que em 1986,
passa aquele furacão aqui no Brasil, gente. Eu não sei se vocês se lembram do Plano Cruzado. Os empresários aqui devem se lembrar bem do que eu estou falando. E aquele plano de governo, ele veio para detonar vidas financeiras, e é o que acontece na maioria dos planos de governo. E eu e a minha vida financeira da minha esposa, nós fomos arrastados, queridos, por água abaixo com aquele plano, e eu comecei a perder tudo que eu tinha adquirido no Rio de Janeiro. E eu lembro que essa esposa maravilhosa, às vezes eu chegava em casa, ela toda alegre: e aí, amor, vai sobrar alguma coisa? Eu falei: Debinha, eu acho que não vai sobrar nada, minha filha. Eu acho que enquanto nós não perdemos tudo que a gente adquiriu tão fácil, e essa coisa não vai acabar. E cada dia eu perdi uma coisa. E, gente, eu comecei a viver um distúrbio hormonal. Eu fui parar com 144 quilos. Eu fui parar muitas vezes em hospital com gastrite, erisipela, tudo quanto é tipo de doença que você pode imaginar. Outro dia um cidadão me chamou, um amigo, e falou assim: rapaz, a dor de rins é a pior dor que existe, você não imagina. Eu falei: rapaz, é porque você não conhece a dor que eu tive. E o camarada falou: mas que dor é essa, rapaz? Eu falei assim: a dor do primeiro cheque sem fundo que voltou meu. Ó, o 50º cheque sem fundo meu não doeu tanto não, mas o primeiro quase me matou, gente. E aquilo me levou para o hospital, e aquela tristeza envolvendo o meu coração, eu não sabia mais o que fazer. Meu pai, um empresário muito famoso lá em Nova Friburgo, tentou me ajudar, não adiantou. Ele queria vender algumas coisas, nada vendia naquela época. Mas eu comecei a lembrar, naquela época, que era cristão, e mesmo fazendo um monte de coisa errada, eu comecei a orar e pedir a Deus: ah, Jesus, me ajuda, Senhor, não deixa eu arruinar mais do que eu já estou, não. Nessa hora a gente lembra de Deus, queridos. Mas Deus é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E Deus ouviu a minha oração. Deus preparou um cidadão lá do Rio de Janeiro para comprar aquele posto de gasolina. E ele foi lá, ajeitou as coisas. Mas eu acho que quando ele viu como estava tão enrolado a situação, gente, mesmo tendo dado um sinal, eu acho que aquele homem quis desistir do negócio. Então eu tive uma estratégia. Cheguei em casa, falei: Debinha, resolvi um problema de nossas vidas. Ela falou assim: ô amor, vai sobrar alguma coisa? Eu falei: não vai sobrar nada, Debinha, mas ó, comprei 2 passagens para os Estados Unidos, para a gente ir embora amanhã para lá. Essa mulher quase surtou naquele dia, gente. Eu achei até que ela ia correr atrás de mim. Falei: Helbert, na pior crise da nossa vida, o que nós vamos fazer nos Estados Unidos? Eu falei: Debinha, nós vamos embora para os Estados Unidos, nós vamos trabalhar e vamos ficar ricos, em busca dos sonhos dourados americanos. Eu não sei se vocês sabem, mas Valadares e Nova Friburgo mandou no mínimo a metade da população lá para os Estados Unidos. E lá foi eu, a Deb, o irmão dela, o tio, o primo, meu cunhado, a esposa dele, um bebezinho de 2 meses, um monte de gente em busca dos sonhos dourados americanos. E eu me lembro, queridos, que dentro do avião, sabe, ainda cheio de mim, achando que eu fazia e que acontecia, eu falei assim: Debinha, nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos ficar ricos e voltar para o Brasil, nós vamos dar a volta por cima. Essa mulher falou assim: Helbert, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei: eu vou trabalhar como advogado. Ela falou: será que você não pensa que as leis lá são diferentes, não? Aí eu falei: bom, tem razão, então eu vou trabalhar em posto de gasolina, isso eu tenho muita experiência. Imagina o que ela falou, hein? Tem tanta experiência, acabou de falir. Mas eu tive a oportunidade de me vingar dela ali na hora. Eu falei: você também acabou de falir. Ela tinha uma confecção, gente, de peça íntima, de roupa íntima, e tinha falido também. Vê se era coisa para falar, né? Mas eu me lembro que dentro daquele avião, eu acho que como das únicas vezes que eu orei com tanta fé e falei com Deus de novo: Deus, não deixa eu arruinar mais do que eu já estou. Abre as portas lá nos Estados Unidos. E, queridos, Deus é fiel, como eu disse.